Tudo azul por aí, gente? Tudo azul por aí, gente? Hein? Aqui tá tudo azul. Aqui tá tudo azul e branco. Comprei esse copo ontem lá no Mineirão, né? Agora eu vou fazer um programa sempre com ele. Olha que legal. Raposão aqui, raposinho, hein? Espetáculo. É aqui, Cruzeiro Esporte Clube, esse gigante das Minas Gerais. Que alegria. Queria abrir o programa agradecendo a vocês pelo carinho com o Jaircy Carvalho, um carinho imenso. Ontem eu tirei mais de 1000 fotos no estádio, conversei com tanta gente que me adora, que gosta de mim. Poxa, que felicidade. Eu acho que eu fiz a escolha mais certa do mundo ao privilegiar a China Azul, ao fazer um programa dedicado ao torcedor do Cruzeiro, que me abraçou. A China Azul, como eu digo sempre, 14 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo, que abraçaram o Jaircy Carvalho, e ontem mais uma prova disso. Espetáculo. Tive nos camarotes, tive na arquibancada, tive na tribuna de imprensa, um carinho gigantesco dos meus companheiros de profissão, principalmente o pessoal do interior, que tem uma admiração gigantesca por mim. Então, eu quero abrir o programa agradecendo a cada um de vocês, né, e dizer que estou aqui, sempre representando o Cruzeiro com muito carinho, com muito amor, com muito orgulho, porque que jogo foi aquele ontem? Que time é esse do Cruzeiro, gente? Agora, para mim não é surpresa. Peguem os meus vídeos antigos, lá em Bradenton, quando o Cruzeiro começou a pré-temporada, e era o Fernando Diniz ainda. E lá eu estou dizendo, o Cruzeiro tem time, grupo e banco. Esse time vai encaixar. Não encaixou com o Diniz, trouxeram um técnico, né, com pensamento moderno, um europeu, e a coisa encaixou, né, de forma magnífica, de forma fantástica. O Cruzeiro fez um primeiro tempo primoroso. O primeiro tempo do Cruzeiro foi uma obra-prima. O Cássio não teve fez uma defesinha lá, no chute que ele espalmou para fora, e mais nada. O Cruzeiro esteve soberano na defesa, no meio-campo e no ataque. Todos jogaram. O Kaique colocou o Estevão, que é um grande jogador, no banco, no bolso. No bolso. Né? Então, realmente, queria muito agradecer, China Azul. Ó, vocês estão aqui no coração do Jaircy. Muito obrigado por esse carinho que vocês demonstraram por mim ontem. Né? E de coração, Jaircy pé quente, tem que vir mais vezes, André Lamonet. Virei. Com essa fase do Cruzeiro, eu virei com toda certeza, né, para a gente acompanhar o Cabuloso de perto. E como eu estava sentindo saudades de ir ao Mineirão e ver a China Azul desse jeito. Emerson Prote, estou comendo porco até hoje, carne na lata. Tá certo, meu camarada. E eu falei que o Mineirão ia virar baile a semana inteira, e virou baile. Né, com todo respeito ao Palmeiras, é claro. Virou baile pela festa da torcida, por tudo que a torcida proporcionou. E 2 gols em 5 minutos? Aí é brincadeira, né, galera? Felipe Quevedo, esse ano campeão. Pela fé precisamos disso. E vou falar daqui a pouco de Copa do Brasil. O Cruzeiro vai enfrentar o CRB, teoricamente, um adversário mais fraco, porque hoje em dia o futebol está muito... Aqui, a obrigação de ganhar do CRB, Guilherme Zinaga. Não tem obrigação não, Guilherme. Não tem não. Porque o futebol está nivelado hoje em dia. O CRB vem aqui com 11 jogadores atrás, é difícil fazer gols. O Cruzeiro está numa fase esplendorosa. Claro que o Cruzeiro é o favorito, mas é mata-mata, amigo. Em mata-mata tudo pode acontecer. Marcelo Souza Silva, boa noite, Jaircy. Na Copa do Brasil é hora de fazer eles pagarem em 2020. Entendi. Ah, o CRB 2020 é verdade, mas 2020 o Cruzeiro era outro. Hoje é um Cruzeiro gigante, como sempre foi, voltou às suas origens, mas o Cruzeiro é o grande favorito. Faz o primeiro jogo no Mineirão, tem que fazer como fez com o Vila Nova, fazer o resultado em casa, 3-4-0, e ir para lá tranquilo, jogar em Alagoas o jogo decisivo. Né? Até eu gravei mais cedo, falando que decidi em casa, porque eu vi só os confrontos. E depois que a CBF sorteou, né, os mandos. Então eu peço perdão a vocês, até tirei o post, gravei um outro, né, porque eu estava na rua, hoje eu fiz um exame de coração, então eu estava na rua, falei, quero postar logo e tal, mas já está corrigido lá, tá legal. Então o Cruzeiro faz o primeiro jogo dia 30 de agosto em casa e o segundo fora. E o Atlético Mineiro pegou o Flamengo. Os dois decidiram a Copa do Brasil ano passado. Primeiro jogo de novo no Maracanã, segundo jogo na Arena do Galo. O Flamengo decide fora de casa contra o Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre isso. Muita gente falando, até o Igor, na 98, quinta-feira, quando eu fui, no 98 Futebol Clube, falou, daqui a pouco a gente vai pegar Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro, vai ser ruim para o Atlético. Eu não penso assim não, viu, gente? É outro jogo, é daqui a 2 meses, é mata-mata, tudo pode acontecer. Eu não penso assim não. Mas vamos falar de tudo isso e muito mais, né? Michael, eu vi o 6-1. Boa noite, Jaircy.
Muitos anos que eu não vi um Cruzeiro Esporte Clube tão com fome de vencer. O adversário, independentemente, né? Na minha opinião, o técnico Léo Jardim é um excelente técnico. E hoje se efetivou a saída oficialmente do Alexandre Matos, que ele seja muito feliz lá no Santos, fez o seu trabalho no Cruzeiro, foi um ano aí dedicado ao clube, e agora que ele tenha toda a sorte do mundo lá no Santos e faça um grande trabalho por lá. O Cruzeiro, como eu já dei em primeira mão há muito tempo, né? Hoje ele é comandado pelo Pedro Lourenço, que é o presidente, e o futebol está sob o comando do Pedro Júnior e do Pelaipe e do mister Leonardo Jardim. É uma trinca que faz um trabalho brilhante, né? E desde que essa trinca assumiu, o Cruzeiro só ganhou, não perdeu mais e faz esse trabalho maravilhoso, esse futebol maravilhoso. Gabriel Barbosa, que não é o Gabigol, o que você acha da saída do Alexandre Matos? Será que vai contratar outro para o lugar dele? Não. Não vem ninguém para o lugar do Alexandre Matos. O Cruzeiro está muito bem servido com o Pedro Júnior, com o Pelaipe e com o mister. Porque os técnicos europeus, eles funcionam como managers, sabe? Então não tem problema. É ele que vai dizer quem vai contratar, quem não vai. É ele que olha o jogo. Ele pediu a contratação do Marquinhos em definitivo. O Cruzeiro contratou, né? Que estava emprestado pelo Arsenal. Ele entendeu que o Marquinhos será importante. Então é por aí, minha galera. Tá tranquilo. O Cruzeiro está muito bem com o presidente Pedro Lourenço, que é o chefe de tudo. O Pedro Júnior, vice-presidente, que hoje comanda o futebol todo, junto com o Leonardo Jardim e com o Paulo Pelaipe. Tá tudo certo, tá funcionando. O Cruzeiro tá praticando. O Cruzeiro pratica o melhor futebol do Brasil, né? Queiram ou não aqueles que não querem enxergar a verdade. O Cruzeiro hoje pratica o melhor futebol do Brasil. Não há a menor dúvida disso. O próprio Felipe Luiz disse. E ganhou do Flamengo e do Palmeiras, que são os concorrentes. Né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão disputando a taça. Um terço do campeonato já jogado, praticamente. Né? Vai terminar com 12 jogos. Né? Então, um terço praticamente. São 38, seriam 13 vezes 3, 39. Então, tem quase um terço do campeonato disputado. E o Cruzeiro, Flamengo 24, Cruzeiro 23, Palmeiras 22. São os times que estão disputando. O Bragantino também tem 23, o Flu tem 20. Mas, para mim, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são as equipes que vão disputar o título até a última rodada. Né? Teremos uma parada longa, um mês. O Cruzeiro vai fazer jogos treinos. O Cruzeiro vai ao mercado buscar jogadores, com toda certeza. E é por aí. E é por aí. O time é forte, tem grupo, tem time, tem banco. Quem entra está dando conta do recado. Mas deve buscar um zagueiro. Imagina, jogador de beirado, Marquinhos, foi contratado em definitivo. E um meio-campo, eu acho. É o que eu penso. Max Lima, não pode querer desprezar o adversário. Manter a humildade e trabalho sério. É isso, Max. Sabe por quê? O CRB pode vir aqui retrancado. Cruzeiro não conseguir fazer gol. Leva o jogo para lá, ganha de 1-0, meu amigo. Tudo pode acontecer. Vai para os pênaltis. Tudo pode acontecer. Sabe? Então é por aí, ó. Jogo difícil contra o CRB, Rodrigo Antônio Ângelo. Eu prefiro encarar assim, Rodrigo. O CRB vai vir fechadinho, querendo ganhar dinheiro para passar de fase. Né? Mas o Cruzeiro é o rei de Copas, vai em busca do hepta. Mas não é fácil. Né? Eu achei que o sorteio... Todo mundo gostaria de pegar o CRB ou aquele time que o Bahia pegou. Tem a tabela aí, Rodrigão? Põe na tela aí, por gentileza, Rodrigo. Nosso diretor lá no Rio de Janeiro. Ó, São Paulo e Atlético. Né? O jogo de volta é dia 6/8 e ainda 30/7. Então, São Paulo decide fora contra o Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo Maracanã, segundo na Arena do Galo. Bahia e Retrô. Primeiro jogo na Bahia, decisão lá na casa do Retrô. Internacional e Fluminense, outro clássico. Primeiro jogo Beira-Rio, segundo jogo Maracanã. Cruzeiro e CRB. Primeiro jogo Mineirão, dia 30, segundo jogo lá em Alagoas, em Maceió. CSA também, né, com o Vasco da Gama. CSA joga a primeira em casa e o Vasco decide em São Januário. Corinthians e Palmeiras, outro duelo de gigantes. Corinthians joga a primeira em casa, é isso? E o Palmeiras decide. Palmeiras decide em casa, é isso, né, Rodrigo? Porque Corinthians, ó, primeiro Corinthians versus Palmeiras. Aqui já tá com os mandos tudo certo, né? Então o Corinthians vai decidir na casa dele, né? Não, o Corinthians joga primeiro em casa, o Palmeiras decide na casa dele. E Botafogo e Bragantino, o Bragantino decide na casa dele. Só confronto de gigantes. Tirando o Retrô e o CRB e CSA, o resto é tudo gigante, amigo. Né? Tirando os três, o CRB, o Retrô e o CSA, que não estão no nível dos demais, mas que podem, né, ultrapassar, que podem se classificar, mas de qualquer forma é isso. Então não tem como você imaginar algo diferente. Mas é claro que o Cruzeiro, como único ex-campeão, o Flamengo pentacampeão, essas equipes têm um certo favoritismo, o Palmeiras, né? E vamos que vamos. É a Copa do Brasil. Mata-mata é bem diferente de Brasileirão. Brasileirão são pontos corridos. Vejam que o Cruzeiro está mantendo sua regularidade. Pontos corridos é regularidade. Então o Cruzeiro está mantendo sua regularidade e está na cabeça.
e vai brigar até a última rodada. Já mata-mata é uma noite infeliz, você vai pro saco. Ou se você tiver uma noite muito, muito feliz, você goleia e já mata no primeiro jogo. Eu até hoje, gente, eu não sei se é melhor decidir em casa ou fora de casa. Eu não tenho. Porque quando você decide a primeira em casa, faz 3-0, praticamente, como o Flamengo fez no Atlético Mineiro, né? Fez 3-1. Chegou aqui na final, vai ter 1-0. Porque você vai com uma vantagem gigantesca. É por aí. William Vieira, boa noite, Jaci Carvalho. Para mim, final da Copa do Brasil vai ser Cruzeiro e Flamengo com respeito aos outros. Mas pode cair os dois no sorteio antes, amigo. É tudo sorteio. É tudo sorteio. Eles vão passar das oitavas, aí tem o sorteio das quartas de final. Aí tem o sorteio da semifinal. Sabe? É por aí. Então a coisa não é simples assim, a final vai ser Flamengo e Cruzeiro. Se o sorteio fazer os dois jogarem antes, se o sorteio fizer os dois jogarem antes, como é que faz? Futebol. E vamos que vamos, William Gilberto, eu prefiro o primeiro jogo em casa, numa boa, o primeiro jogo decide. Nem sempre. Se o adversário vem e consegue levar um empate para casa dele, né? Então é por isso que eu não tenho essa definição, eu não consigo dizer o que é melhor. Melhor é ganhar, né? Mário Lúcio Monteia, boa noite. CSA é o mais fraco das oitavas. Será? Teoricamente sim, né? CSA retrô e CRB. Teoricamente. Mas tudo pode acontecer. Marcos Roberto Souza, essa parada pode ferrar o Cabuloso, infelizmente. O momento é o time embalado, seria top. Amigo, a parada é para todo mundo. A parada não é só para o Cruzeiro. Todo mundo vai parar durante um mês. Tem o Mundial de Clubes, começa dia 14, estarei cobrindo lá nos Estados Unidos, né, onde eu moro, e vai parar um mês o campeonato. Não há como. O campeonato vai parar um mês. Então as equipes vão se reforçar, vão fazer uma intertemporada. A tendência do Cruzeiro é só crescer. Eu penso diferente de você. A tendência do Cruzeiro é só crescer. Só crescer. Porque ele vem numa toada espetacular, o time está certinho em todos os compartimentos. E o que eu percebo é que ele vai crescer. Com ou sem contratações. As contratações, o presidente Pedro Lourenço já disse, serão pontuais. Então eu só vejo o Cruzeiro crescer. Essa parada vai ser benéfica para ele e para todos. Vão se reciclar, vão treinar mais, vão fazer jogos treinos. Eu entendo que você fala do embalo. Você quer jogos em cima de jogos. Mas já estava planejada essa parada. E depois do segundo semestre vai ser pior ainda. Porque aí você vai pegar jogos em cima de jogos, mais do que agora. Giovanni, meu camarada, boa noite, Jaci. Essa é a minha última semana com você ao vivo, pois vou mudar de horário de trabalho, mas continuo acompanhando você no YouTube, assistindo os vídeos. Abraço de Betinho para você. Obrigado, Giovanni. Onde você estiver, a qualquer horário, assiste o Jaci Carvalho. Só não prejudica o seu trabalho. Se não der para assistir ao vivo, você assiste depois. Tamo junto, tá bombando, tá legal. Júlio Rodrigues, Jaci, os 3 zagueiros do Cruzeiro estão jogando muito. Tá difícil escolher dois. Você viu? O Vidalba não jogou. Não fez falta nenhuma. O Jonathan Jesus fez uma belíssima partida. O Kaique botou o Estevão no bolso. O time tá certinho, né, gente? Vandeci Costa. Jaci, Jardim foi a grande contratação do Cruzeiro como técnico nos últimos anos. O Cruzeiro trocou tanto. Agora ele tem um técnico aí para ficar igual a Abel. Ficar 5, 6 anos. Eu te garanto que o presidente Pedro Lourenço e o vice-presidente Pedro Júnior não vão querer trocá-lo. Pode ter uma fase ruim lá na frente, não tem essa. Baita treinador, baita profissional, sereno. Ontem ele estava até um pouco mais agitado, porque o Abel complica todo mundo, né? Luciano Benítez, a verdade, qualquer time que o Cruzeiro pega tem que ganhar sem frescura. Vamos que vamos. Tá bombando e tá legal, se inscreva no canal. Nessa semana eu estou sorteando as 2 camisas, hein? Vou pegar amanhã com meu amigo e vou sortear 2 camisas para vocês, porque vocês merecem, a China Azul merece. O Alisson Cabuloso, boa noite, Jaci. Vamos respeitar o CRB, é isso aí. Igual todos os times que o Cruzeiro enfrentou. Até agora jogando bola sem oba-oba. Vamos, Cabuloso. O Alisson de Sete Lagoas. Perfeito, Alisson. Concordo com você. O favorito é o Cruzeiro, mas, é claro, tem que haver um respeito ao CRB, que não está na competição por acaso. Tiago Lúcio, fala, meu ídolo. Ontem sua live foi do nível da vitória do Cabuloso. Você realmente representa a Nação Azul. Eu que agradeço o carinho de vocês. É o que eu trouxe do Mineirão ontem. Mineirão já virou baile. Hoje eu estou tomando, sabe o que? Mate couro, que eu amo, que não tem nos Estados Unidos. E aqui tem, né? Estou com mate courozinho aqui, olha. Mineirão já virou baile. Bonito esse caneco. Ô, raposão aí. Comprei uma cervejinha lá e ganhei. Comprei o copo, aliás. A moça me pediu, ajudei ela e vamos que vamos. Tá bombando e tá legal. O Herbert Martins, boa noite. Esse o treinador do Palmeiras é um covarde com a imprensa. Pô, o que ele fez com o rapaz foi uma covardia. O Abel é um baita treinador. Mas como ser humano, ele deixa muito a desejar.
como ser humano, ele deixa muito a desejar, sabe? Agrediu um profissional, ele empurrou o cara. Tem uma imagem que mostra até ele dando um chute no cara. Covardia. Se eu fosse um rapaz, eu denunciava ele ontem na polícia do Mineirão para ele responder um processo. Não é ficar agredindo as pessoas assim, não. Ah, é a segunda vez que estão na minha frente. Estão na frente. Desvia, pô. Ah, porque ficam me filmando de pertinho. Faz parte do jogo, amigo. Palmeiras vendeu para televisão. Né? Os times vendem a competição para televisão. Os times vendem as transmissões. Então a TV põe a câmera onde ela quiser. Você que desvie e não empurrar um profissional. Covardia, você empurrou porque você perdeu. Você não sabe perder, Abel. Você é um cara realmente baita treinador, mas como ser humano você deixa muito a desejar. Eu sempre gostei muito de você, estou desgostando pelas suas atitudes, sabe, imbecis. E você, cara, você é um treinador que está no Brasil, você ganha dinheiro do Brasil, cara. Você ganha dinheiro do Brasil. Você é recebido aqui com o maior amor e carinho, como deve ser. Aqui não tem xenofobia, sabe? E você faz isso com um profissional e com um cidadão brasileiro, você está errado, Abel, repensa. Você é um grande treinador, repensa suas atitudes. O que você fez ontem foi covardia. Valdeilton Neres, boa noite, Jaci. Tá bombando e tá legal? Deu bom ontem? Graças a Deus, 3 pontos foram nossos. Não tem que botar Deus no meio de jogo, amigo, já te falei. Deixa Deus cuidar da saúde, acabar com as guerras, aí sim. Futebol é só um lazer. E tem imbecis que... Ontem tinha uns imbecis infiltrados na torcida do Palmeiras, atleticanos, me xingaram lá, sabe, os caras odiosos, você vê que é bandido. Eu já pedi as câmeras, já, o Mineirão, já pedi as câmeras para identificar, para entregar para o promotor amigo meu, para entregar para o delegado de Polícia Federal amigo meu, entregar para o doutor Frederico Abelha, que é o número 2 da Polícia Civil aqui, meu amigo, meu irmão, porque esses caras são muito odiosos, sabe? O cara, ao invés de ficar, já foi se filtrar na torcida dos outros, para torcer para outro time. Ainda vem agredir as pessoas com xingamentos. Que vergonha. Que ser humano é esse? Isso não é ser humano. É um bandido, como eu disse. O cara, para fazer isso, é bandido. Né? A gente trabalhando ali, fazendo programa, uma live ao vivo, estamos ao vivo, e o cara ficar te xingando. É muito, muito desanimador, viu, gente? É falta de berço, de educação, e o cara só pode ser um bandido. Mas um cidadão de bem não xinga ninguém. Se ele não gosta, ele passa, não fala, não cumprimenta, tá tudo certo. Agora, agredir as pessoas com palavras de baixo calão, isso é coisa de bandido. Coisa de bandido. Mas vamos identificá-lo. Já tem um aí que eu estou processando. Sumiu. Entregaram. O Ministério Público entregou lá a intimação. Aí no dia da reunião, videoconferência, não acharam o endereço dele, ele sumiu, fugiu. Valentão do teclado. Valentão do teclado, atrás do teclado. Valentão. Entreguei para o Ministério Público, fugiu. São esses valentões atrás dos teclados. E para esses tem polícia, tem justiça. É assim que a gente faz. Denuncia, entrega. Não vou bater boca com bandido, né? Não vou me desgastar. Apenas pedir as imagens, entrego para o Ministério Público, para a polícia, identifica e processa o vagabundo. É assim que a gente tem que proceder. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.